Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live, com o tema hoje, 5 feridas emocionais. Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite para quem está chegando. Vamos conversar sobre esse tema hoje, que são as 5 feridas emocionais. E quais são elas, né? Boa noite para quem está chegando. Se vocês puderem falar, oi Mayumi, tudo bem? Tá bom? O áudio, a iluminação, tudo certinho? Eu vi sua resposta lá na caixinha de perguntas, mas eu não consegui hoje responder. Mas eu vou responder vocês no particular, tá? Depois. Boa noite. Vamos conversar então sobre as 5 feridas emocionais. Vocês sabem quais são essas feridas? Então hoje nós vamos... Tô bem, graças a Deus. Vamos conversar sobre a rejeição, humilhação, abandono, injustiça e traição. Vamos falar sobre essas feridas hoje, o que elas podem causar e o que pode causar para vocês, né, e de onde que elas vêm também. Então, as feridas emocionais, elas são situações que nós passamos lá na infância. Já ouviram falar sobre a importância de olhar para a sua criança, né? Para a infância, de boa noite, de acolher, de entender o que essa criança passou. Existem muitos tratamentos hoje que as pessoas falam muito, né, dessa questão de tratar a nossa infância mesmo, de entender o que nós passamos. Porque a infância, teoricamente, é para ser, né, de momentos felizes, de situações boas, quando as crianças se sentem acolhidas, ou quando nós estamos perto de pessoas que nos amam, que nós amamos essas pessoas. Foi triste, foi muito sofrido. Eu tô sorrindo porque eu te conheço, tá? Você não precisa falar isso não. Mas vamos ver aí durante a live se você se identifica aí com alguma ferida emocional. Então, da infância, quando nós passamos por situações que não são, que são situações de traumas, algumas questões que podem ter interferido, isso pode gerar um adulto com essas feridas. E que tipo de situação que podem causar essas feridas? Então, essas feridas, elas vão ser situações que nós vivenciamos lá na infância e que, de alguma forma, nós não conseguimos lidar com elas. Então, Débora, todos os exemplos que você falar aqui na live, e se eu me identificar, então eu posso carregar essa ferida? Não é nesse sentido. Porque vocês podem se identificar, mas às vezes você não guardou isso como algo muito importante, ou você já superou. E aí nós precisamos mesmo fazer uma avaliação, entender um pouco mais da sua história, entender quais são as características para poder saber mesmo se você possui ou não. Mas fiquem para vocês irem se identificando, entender um pouco da história, e é isso que eu quero trazer para vocês. Então vamos começar, eu quero dar um exemplo para vocês, né, antes de falar sobre cada ferida. Quando nós sofremos um machucado, né, e aí está começando a sangrar. A primeira coisa que nós queremos fazer é estancar esse sangramento. Então nós vamos colocar um curativo para poder fazer com que esse sangramento não aumente, não apareça novamente, ou então para proteger aquela área para que eu não me machuque de novo. Igual vocês têm, quem me acompanha aí viu que eu quebrei o dedinho do pé e ele está imobilizado. Para que essa imobilização? Para evitar que eu não me machuque de novo, que esse dedinho não seja algo mais grave. E aí quando nós passamos por alguma situação, né, na nossa vida lá na infância, então o nosso corpo, ele tende o quê? A fazer esse curativo no corpo. Para fazer o que? Vamos deixar ele aí, né? Para isso não te fazer mal. Só que aí, quando nós somos adultos e vivenciamos alguma história parecida, muitas vezes esse pontinho pode ser reativado. Então, esse sangramento ele pode começar de novo ali. Opa, eu tô aqui. Nós estamos vivenciando isso de novo. E aí cria aquele alerta. E aí podem vir sintomas, algumas situações. E aí é exatamente isso. Só que muitas vezes também nós fazemos o quê? Além de colocar esse curativo, junto com esse curativo, vem máscaras. Mas eu não quero que vocês pensem no intuito de que são pessoas então
falsas, que eu não posso confiar. Não, eu quero que vocês entendam que essas máscaras muitas vezes são mecanismos de defesa que nós criamos. Então, eu não vou fazer tal situação para eu não passar isso de novo. Aí eu vou me comportar dessa forma, porque assim as pessoas vão me aceitar melhor. E aí você começa a viver desse jeito. E quando você vive com essas máscaras que estão te influenciando, que estão deixando que você seja você mesmo, deixando que você consiga conviver de uma forma melhor nesse ambiente, você acha que essas pessoas vão ser pessoas que vai ser mais fácil de você conviver ou é pesado para você viver? E é exatamente isso que nós precisamos fazer, tratar essas feridas emocionais, para que hoje nós adultos não seja um peso nos nossos relacionamentos, não seja um peso profissional, porque essas feridas também podem influenciar. E aí, começando, a falar sobre a primeira ferida, vamos conversar um pouco sobre a ferida da rejeição. Então, que tipo de situação que nós podemos ter vivenciado lá na infância e que pode causar essa ferida hoje, na Débora adulta, por exemplo. Que tipo de situação? Então, quando a mãe está ali gerando o bebê, quando descobre, por exemplo, as gestações, sem contar as situações que nós acabamos trazendo, de heranças hereditárias aí. Então, quando a mãe descobre esse bebê, vixe, tô grávida, A mãe fala assim, tô grávida. E aí, como que foi como que ela vivenciou isso? Era em algum momento apropriado? Era bom para ela estar grávida naquele momento? E a preocupação dela de contar para o pai? Como que foi isso? O pai aceitou bem, não aceitou? E vocês acham que esses bebês, por mais que estejam ali, só aquele cisquinho ali ainda, vocês acham que eles sentem ou não? Sim, gente, as crianças, os fetos, eles podem sentir isso, esses traumas intrauterinos. Hoje já se fala muito sobre isso. Então, o bebê, ele não nasce como um quadro branco que vai começar, por exemplo, eu nasci no dia 7 de março. Então, a partir dali que eu vou começar a preencher meu quadro de experiências vividas. Não, são coisas que meus pais também passaram enquanto estavam me gerando e que eu posso sim sentir. E que é um exemplo disso, quem já engravidou aí sabe, às vezes as gestantes chegam aqui e aí eu começo a conversar com elas, elas falam, nossa, antes de ontem, meu bebê me mexeu tanto aqui, tava tão agitado que eu não entendi. Aí na hora que eu pergunto, mas como que tava sendo o seu dia? Como é que você passou por alguma coisa? E ela fala, vixe, Débora, é mesmo, eu passei por isso. E aí você começa a entender que não era o bebê que estava agitado, era uma reação dele. Se a minha mãe está preocupada de ser agitada é porque está acontecendo alguma coisa. E isso vai perturbar ele também, então ele pode ficar mais agitado. E aí vocês acham que isso eles vão entender ou não vão? E aí depois, na vida, às vezes quando na infância ainda podem apresentar algum... Eu sou do dia 7 de março. E aí, quando criança começa a apresentar algum sintoma, ou então na fase adulta, e aí começa a aparecer algumas coisas que são, só sinais de que você passou por esse tipo de ferida. Então, essa pessoa que passou, que teve esse sentimento de rejeição, muitas vezes elas podem começar a fugir de situações para que não seja rejeitada. E aí você às vezes deixa de fazer o quê? Você, eu não vou em tal lugar, eu não vou encontrar com tal pessoa, eu não vou entrar nesse relacionamento porque eu vou ser rejeitada. Então a pessoa ela começa a fazer essa auto-rejeição. Às vezes ela nem está sendo rejeitada pelo outro, mas ela já tem essa memória e aí ela já pensa, para eu não sofrer de novo com essa rejeição, então eu nem vou lá. E aí ela começa a entrar nesse ciclo. E tem pessoas, que quando passam pelas situações, essas feridas, tem pessoas que vão não querer passar por isso novamente, rejeitar esse tipo de situação, e tem aquelas pessoas que vão atrair. Eu vou falar que, às vezes a pessoa atrai algo para poder corrigir nela, então depende, tem pessoas que vão realmente repelir essa situação e tem outras que vão atrair esse tipo de situação, mesmo não querendo ser rejeitado, elas vão atrair pessoas que a rejeitem, e aí começa a entrar nesse ciclo. E outra ferida é a ferida da humilhação. São pessoas que em algum momento passaram a sofrer algum tipo de humilhação.
E aí, quando ela, na vida adulta, precisa, por exemplo, fazer uma apresentação, fazer uma palestra, às vezes ela vai sentir um medo. E aí ela não vai se sentir valorizada. E aí, às vezes, ela acaba não querendo, aceitando um convite, algo que é importante para ela no mundo profissional. E por quê? Porque ela tem medo de ser humilhada novamente. As pessoas que têm essa ferida, muitas vezes elas tendem também a priorizar o outro. Eu vou priorizar o outro, ele é muito mais importante, eu mereço ser humilhada. Então, tem pessoas que têm esse sentimento, não porque ela merece ser humilhada, mas é porque ela já foi. Então, se ela já foi, então o certo é ser humilhada mesmo. Então, tudo bem, o outro ser melhor, eu valorizar o outro, porque se eu for humilhada já é comum, e isso não é comum. Nós precisamos, sim, trabalhar essas questões e entender por que seu corpo reage dessa forma. E aí, outra ferida que é muito comum aqui no consultório é quando nós vamos falar, né, sobre a ferida do abandono. E aí, esse daí é uma ferida que aparece realmente com muita frequência. Então, essas crianças que se sentiram abandonadas, que situações que elas podem ter? Podem ser situações físicas, situações emocionais, aquelas situações que muitas vezes os pais nem sabiam que isso ia causar. Então, a maioria o certo é, quando nós estamos na infância, nós estamos rodeados de pessoas que nos amam, que querem nos acolher, que querem estar perto de nós. Só que muitas vezes acontecem situações que isso não é possível. Eles queriam que fosse assim? Eles sabiam como resolver essa situação? Não. Às vezes eles não receberam isso. Como que eles vão oferecer, né? E é exatamente esse contexto que nós precisamos entender. E tem outros pais mesmo que infelizmente fazem isso de forma consciente, né? Não são todos que são de forma inconsciente. E aí, o que nós precisamos, né? Trabalhar, entender esse abandono. Então, teve também esses dias uma criança que um adolescente, nós estávamos trabalhando nessa questão, e aí apareceu uma situação aqui na sessão de que ele foi meio que esquecido na escola. Como assim, os pais estavam no trabalho, tiveram uma reunião e não conseguiram chegar a tempo. Então, quando essa criança estava ali na escola, esperando, né, o pai ou a mãe chegar, e eles não chegaram, o que essa criança entendeu? Vixe, meu pai e minha mãe me esqueceram aqui, eu fui abandonado. E aí, quando passa na vida adulta por alguma situação, ou na adolescência, que foi o caso desse paciente, por alguma situação que remete a isso, vem aquele sentimento de novo. Crianças que tiveram essa ferida do abandono, geralmente são crianças que são dependentes do outro. Sabe, aquela pessoa que ela entra no relacionamento e tá sempre dependente, aquela dependente emocional. Nossa, se fulano me abandonar, vai ser o fim do mundo. E agora, como que eu vou reagir? Eu nunca mais vou encontrar ninguém, porque essa é a pessoa perfeita para mim. E aí começa, né, aquele alvoroço todo. Então, são pessoas que têm, geralmente, essa ferida emocional. E aí, como eu falei no início da live, para quem está chegando agora, esses exemplos que eu estou dando, se você se identificar com algum, inclusive se alguém se identificar vai falando aí, não significa que você vai ter essa ferida. Nós precisamos fazer uma avaliação, entender toda a sua história, entender o que seu corpo está apresentando, mas é só para dar exemplos para que você fique mais fácil de vocês entenderem sobre essas feridas emocionais. E aí, outra ferida, né, que nós vamos falar é a ferida da injustiça. Então, são pessoas que querem o tempo todo ali justiça, que querem mudanças. Geralmente são pessoas, né, que são muito rígidas. E aí, você conhece alguém assim que é muito rígido, que injustiça é o fim do mundo? Então, essas pessoas podem ter, né, carregar essa ferida emocional. E a última ferida emocional é a traição. Essa ferida, alguma ferida que a pessoa não precisa ela ter sido traída. Pode ser também uma criança que viu a mãe ser traída, viu o pai ser traído, e aí quando ela vai entrar num relacionamento diante de uma situação que lembre algo que ela passou, ela fala, opa, eu não vou aí não.
porque minha mãe foi traída, né? E ali ela sofreu muito. Eu vi minha mãe chorar, eu vi minha mãe desesperada. Então, se eu entrar nesse relacionamento, pode ser que isso aconteça comigo também. E aí elas vão criando essa resistência. E nesse tipo de ferida, nós precisamos trabalhar muito a questão do perdão, né? De entender, dessa confiança. Então, quando aparece essa ferida aqui no consultório, que eu vou conversando com os pacientes, eles falam muito de, Débora, é como se fosse trincou o cristal. Então, agora, por mais que eu tente confiar nessa pessoa, eu não consigo mais como era antes. E aí essas pessoas tendem ao quê? A ter essa necessidade de controlar a relação. Então, vocês conhecem pessoas que têm, eu tenho que controlar, eu tenho que ter certeza onde é que a pessoa tá, eu tenho que ligar, e aí a pessoa acaba, imagina, né, como é que fica a cabeça dessa pessoa o tempo todo, você estando aqui ocupado, então tem dia que eu nem paro para fazer nada, ainda tenho que ficar me preocupando com o que o outro tá fazendo, como que essa pessoa vive, né? E aí, quando nós falamos, né, dessas feridas, que foram essas 5 feridas que eu falei para vocês agora, o que é o mais importante na hora de tratar essas feridas? Então, muitas vezes, pode acontecer, né, de pessoas entenderem isso aqui, até nessa live alguma coisa fez sentido para você, e você ir conseguindo mudar isso. Só que muitas vezes não, nós meio que ficamos cegos quando nós carregamos essas feridas, né? Então, você não consegue muito identificar como resolver, como fazer, e aí a pessoa sabe que tá errada, mas não consegue. Você já viu que a luz, né, tá ligada aqui? Às vezes tem uma moça que ela fica ali, ó, batendo. Aí você acha que não pode estar machucando ela? Pode, mas ela tá ali. E você, no trauma que você carrega, em alguma dessas feridas, às vezes você quer sair desse cenário, você chora, foi traída e quer sair desse cenário, não faz mais sentido para mim estar nessa relação, só que você já está condicionada. Às vezes o seu inconsciente pensa, não, mas se minha mãe foi, se meu pai foi, então é normal, tudo bem passar por isso, eu vou superar também. Só que você não precisa estar nessa condição se não está fazendo bem para você. Essa máscara que você está carregando para poder se encaixar num relacionamento, para se encaixar profissionalmente, que não é para você, porque essas feridas estão ali, ó, ali latejando, né? Estou aqui, viu? O que você passou lá ainda está te fazendo mal. Então nós precisamos ter sim essa consciência, nós precisamos nos valorizar, precisamos saber como resolver, precisamos ter o autoconhecimento. E se você não está conseguindo, por isso que existe, graças a Deus que existe hoje muitas terapias que podem nos ajudar. Porque já imaginou ter que resolver tudo isso sozinho? E é tão fácil às vezes, né? Quem tá aqui que é terapeuta, quando eu tô ali conversando com o paciente, e aí eu vou ajudando eles nesse processo, aí eu acesso alguma memória de algo que ele vivenciou e que trouxe, por exemplo, sentimento de abandono, e aí eu vou falando. Aí quando o paciente sai pela porta, eu fico, nossa, mas o que eu falei para ele fez tanto sentido na minha vida, e por que eu não tinha olhado para isso dessa forma ainda? E aí você começa a enxergar de outra forma, mas para o outro é fácil, né? Mas nós ficamos cegos mesmo. Por isso que nós precisamos de ajuda. Então, por mais que eu ajude as pessoas a se libertarem, a dar um novo significado para essas feridas emocionais, tirar esse curativo para poder acessar e trabalhar isso, não significa que tirar o curativo você vai ter que sofrer aquilo de novo, tá, gente? É uma forma de ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas não significa que eu vá ali conseguir, né, resolver isso de uma vez quando é meu. Como é importante, né, você precisar da ajuda do outro, de você olhar, pegar alguém mesmo, né, pegar pela sua mão e fazer você enxergar de uma outra forma. E muitas vezes tem situações que estão guardadinhas aqui, né? Quando nós falamos de guardados, nós pensamos só aqui. Mas o nosso corpo ele também tem memórias celulares. E aí quando nós passamos por alguma situação que ativa alguma dessas feridas que eu carrego, isso volta à tona. E aí esses sintomas emocionais, físicos vão atuando. E aí exatamente nessas questões que nós precisamos trabalhar. E aí também faz parte do meu trabalho ajudar vocês nessas questões. Você pode procurar também um psicólogo, psiquiatra, enfim. Mas quando você vem aqui, ou atendimento online também, eu vou exatamente procurar aonde que começou. O que foi a situação que você vivenciou? Foi lá na gestação, foi na infância?
Ah, mas eu não vou lembrar disso, não precisa. O seu corpo, eu vou acessando essas informações do seu corpo e eu falo, nossa, o corpo é lindo. Ele está pronto mesmo para esse processo de se autorregular, de fazer com que você se sinta bem, que você tenha resultados positivos. E é exatamente isso meu trabalho, que eu quero ajudar vocês. Então, eu espero que hoje nessa live vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre essas feridas. Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas eu sempre gosto de trazer para vocês uma linguagem que fica mais fácil de vocês entenderem no dia a dia. Eu não gosto de se estender muito no tempo da live, para que não fique algo cansativo, né? Eu sei que esse horário já tem muita gente cansada, inclusive eu. Então é justamente para que vocês identifiquem e o que vocês não conseguirem tratar, vem para cá, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui novamente. Amanhã, né, sai mais um episódio lá no meu podcast, o Despertar da Saúde, sobre esse tema de hoje, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem. E olha, gente, se vocês tiverem sugestão de algum tema de live, algum assunto que faz sentido para vocês, podem enviar a sugestão. Tem muita coisa muitas lives que eu faço aqui com vocês, que foi alguém que me sugeriu, por que você não fala sobre isso? Então podem mandar. Eu estou aberta mesmo e eu estou aberta para ajudar vocês e o que tiver ao meu alcance eu vou trazer para vocês sim como conhecimento, dicas importantes. Um cheiro para vocês, fiquem com Deus.